Paz seja contigo, meu querido irmão. Nós, quando fomos chamados por Cristo para fazer a obra de Deus, encontramos um convite maravilhoso. Cristo nos chama a uma vida de liberdade. A sua obra foi uma redenção, nos libertou do cativeiro. Esse cativeiro vem se repetindo pelo tempo. Desde então, quando olhamos para Abraão, preso à idolatria e às riquezas dos seus familiares. Abraão foi convidado a andar com Deus pela fé, e vemos também Moisés conseguindo libertar o povo da organização. A organização ela é boa até mesmo para que tudo flua muito bem, mas algo organizado, comandado para domínio próprio, comandado para exaltação daqueles que organizam, então esta organização perde o seu valor e o seu maior propósito de existência. Quando o povo se reuniu para estar indo para participar da construção da Torre de Babel, Deus também rejeitou aquela situação. Por quê? Porque haveria uma ação escravatória, uma ação de escravidão. Satanás sempre desejou escravizar o povo de Deus. Então você, meu querido pastor, irmão amado, tudo que procura nos escravizar tem a mão de Satanás. Quando estamos na igreja e conseguimos então a liberdade do Espírito, porque onde o Espírito de Deus está, há uma liberdade, há algo movendo-se para abençoar as pessoas. Esta liberdade, que é o inverso da escravidão, certamente, é o que a igreja necessita para o seu crescimento. Quando Cristo veio à Terra, ele rejeitou a organização. Por que Cristo veio no Império Romano? Porque certamente o Império Romano já estava a um nível de organização que se repete até os dias atuais. Então Cristo, após esta grande organização humana e também religiosa, esta ação religiosa, os fariseus, os escribas, os saduceus, as religiões da época estavam muito bem organizadas. E o que ocorreu quando elas se organizaram demais? Cristo não pôde estar nela. Quando a igreja anda numa certa liberdade, aonde o pastor faz a obra com a sensação de voar em liberdade, sem ser oprimido, sem que ele venha ter que amassar o barro e buscar a lenha, esse pastor produz. Veja que hoje a igreja está sem a ação do Espírito Santo. Você não vê pessoas sendo libertas de males, você vê casos isolados pela misericórdia de Deus. Você vê que a igreja não está crescendo, não se compra mais, não se constrói mais como se fazia antigamente quando havia liberdade. Por quê? Porque a igreja está organizada. Quando a igreja se organizou com os moldes de escravidão, pastores estão sendo guiados, orientados como gado de abate. São apenas números e vivem a um nível de escravidão e também estão sendo manuseados, estão sendo tratados sem que sejam reconhecidos como filhos de Deus, mas sim como produtores escravos. E essa escravidão, Cristo diz que ninguém vos ponha novamente à escravidão. Por isso a igreja deixa de produzir. A igreja que trabalha com a metodologia de escravidão, ela deixa de crescer e o Espírito de Deus não pode trabalhar. Por isso, amado pastor, você que está sentindo-se escravizado numa instituição, você que está sentindo-se preso como um administrador, você é apenas um número, você não sente que tem a liberdade de Deus, você não sente essa condição tão favorável para que o Espírito de Deus trabalhe. O Espírito de Deus precisa da liberdade para atuar, porque aonde ele está, há uma liberdade. Se você criar e estiver com seu coração com essa sensação de liberdade, de estar servindo a Deus e não aos homens, você irá dar vazão ao Espírito Santo. Dando vazão ao Espírito Santo, você estará, através do poder dele, revelando, através do poder dele, curando os enfermos, através dele, porque Deus opera tudo em todos pelo mesmo Espírito. Então, esses sinais atrairão novas pessoas, convencerão os corações dos incrédulos, dos indoutos. As pessoas conseguirão abrir mais a mão para a obra de Deus, consequentemente você conseguirá comprar, você conseguirá negociar e levantar o reino de Deus e o seu patrimônio. Pastor, saia dessa escravidão. Saia dessa organização que está com cabrescos, está com um sentimento apenas: manter você vivo para que você produza
como um escravo egípcio. Acredite, você está ainda vivendo aquele passado tenebroso que Israel também sofreu. A história se repete. Liberte-se. Venha para a Igreja Quadrangular Família Global. Você conseguirá trabalhar com liberdade. Esta sensação de liberdade vai refletir principalmente na ação do Espírito Santo através das suas pregações, ministrações. Serão fogo. Você será um ministro labaredas de fogo. Esse fogo consumirá o pecado, consumirá as obras das trevas, iluminará, sim, o caminho para os cegos, os que jazem em trevas, e você estará então fazendo a grande obra de Deus, trazendo pessoas do reino das trevas para o reino da luz, pela luz do próprio Deus. Você irá também iluminar. Saia da escravidão, quebre o jugo que te oprime e venha para a liberdade do Espírito Santo, e certamente os milagres, as maravilhas que você não tem visto mais por causa da imposição, da escravidão declarada, você verá quando você sentir-se na liberdade que Cristo vos chamou. Cristo te chamou para a liberdade. Abandone a casa que está construída na terra do Egito e venha até mesmo com tendas provisórias, mas venha seguir a liberdade que Deus te deu. Paz seja convosco. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu vos envio para reunir minhas ovelhas. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E haverá um rebanho, Rabi, e um pastor. minha filha está moribunda. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns João ou Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo.